Olá! Olá. Estão de volta, Sim, de novo. exaustas. Mortos. Hoje foi dia de levar os meninos no cinema, né? E é sempre uma aventura, né? Eu tô com muito sono. Sem sono, estou cansada, atropelada por uma manada de crianças, dentro de 2 crianças só. Porque, meu Deus do céu, o Gael particularmente estava no, 220, muito sério hoje. Hoje tava difícil. Ele tem estado... Não tem estado, não. Ele tem ficado mais difícil, né? Do que o usual. Ele tá passando por muita coisa, né? É. A gente tem empatia, mas ao mesmo tempo é muito difícil ser empático o tempo inteiro, porque afinal nós também estamos passando por muitas coisas. Pois é, a gente também tá super Eu tô fazendo uma pessoa. Os hormônios estão loucos. Então é complicado. É muito difícil. Fazer tudo esbaforida, tipo, agachar, falar, olhando no olho da criança. Você ali de cócoras. Não é simples. É aquela coisa, né? A gente, como você falou, a gente entende, ele tá passando pelos 3 anos, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Por si só, 3 anos já é uma treta infinita. Ele tá passando por 3 anos e a chegada de uma irmã. E eu acabei de voltar de uma semana de internação. Antes da semana de internação, de umas semanas doente em casa. Sem estar disponível. Como é que é? Menos disponível ainda, né? Nossa, eu não tava nada disponível com ele. Tava nem o corpo, só o corpo presente ali. Pois é. Então tem sido bastante difícil, assim. A professora dele, desde o início do ano da escola, saiu da turma dele. E saiu, assim, na semana que ele tava doente em casa. Então ele nem teve a possibilidade de se despedir. Pois é. Quando ele voltou pra aula, na semana que ele voltou, eu tava internada e a professora não tava mais lá. Então foi muita coisa pra ele. Tem sido muito difícil pra ele. É muita mudança, muito desafio de uma vez só, pra além dos 3 anos, né? E a gente sabe, a gente tem a nossa grau de empatia, mas é o que ele falou, a gente tem o nosso esgotamento também, né? E a gente precisa saber também, que é o mais difícil, né? Que é esse equilíbrio, né? Da gente entender, da gente ser empático, mas ao mesmo tempo dar o limite que ele está pedindo, né? Dar a firmeza que ele está precisando. Ele está precisando de uma firmeza. Assim. Uma firmeza, não é uma firmeza grosseira, não. Quando a gente fala de firmeza, a gente não fala de grito, a gente fala de se colocar mesmo. Ser assertivo, né? Ser assertivo, se colocar como o adulto, falar, não, daqui não. Se colocar, às vezes, o limite ser físico mesmo, do nosso corpo, pra falar que não, daqui não vai passar, não vai ser dessa forma, né? Pois é. Então, e principalmente a Anne, até pelo fato também de você ter ficado esse tempo fora, então, quer dizer, tenho... Tá difícil fazer isso, porque eu tô, assim, querendo dar um carinho pra ele, eu tô também com saudade, né? E não é nem só isso, né? Porque você pensa que, assim, ele também tá precisando... reparar ou reconectar. A gente tá precisando reparar. E para isso, ele também faz aquelas provas de limite, aqueles testes de vínculo que são mais intensos do que comigo, né? Porque eu tô aqui ainda. Tá infinito. Ele tá me testando desde que eu voltei. Eu sabia que ia ser assim, né? Mas viver isso intensamente todos os dias é muito complicado. E assim... Eu aviso pra ele, mamãe vai ao banheiro, mamãe vai pegar um copo d'água. Eu tô avisando pra ele todo lugar que eu vou. Coisa que eu fazia quando ele era muito pequeno, então já não precisava mais. E aí ele vai atrás pra conferir se eu tô lá no banheiro mesmo. Às vezes ele fala, não, você não vai, não quero que você vá. Eu falo, filho, eu preciso ir. Aí eu vou e aí rola uma retaliação enorme. E tem estado naquela fase também que é mais difícil ainda da gente manter o equilíbrio, que é esse lance de jogar as coisas, jogar brinquedo, ele vira tudo. Então, assim, a maneira dele botar essa frustração, essa raiva pra fora, tem sido jogando muitas coisas no chão. E é complicado, né? Complicado. Assim. E, obviamente, ele faz isso mais perto de você por causa dessas questões todas. E comigo ele tem feito menos justamente porque esse lance da firmeza, ela continua ali com a gente, né? Porque não teve uma ausência minha, nem nada. Nem, não que a culpa, obviamente, a culpa não é sua, claro. Mas dá para perceber essa diferença. E ele tem pedido mais a firmeza no sentido naquele sentido mesmo da criança, eu preciso que você me coloque esses limites para eu perceber que eu sou amado e que, que você se importa comigo. Porque dar limites também é se importar. Dar limites se importar, eles precisam, né? Pois é. E hoje mesmo a gente no shopping, né, no cinema,
ele, assim, não tinha como. Ele olhava pra mim e falava, filho, vem aqui, vem conversar comigo. Ele ria e saía, fingia que não tava nem ali. E aí eu tive que ser bem mais dura com ele. Falar, cara, ó filho, chega. Não tá dando certo isso. Abaixar, falar com ele, pegar, segurar. Coisas que geralmente não... Coisa que normalmente só o diálogo resolvia, né? Então, assim, a gente sabe que tem essa... Eu não gosto de usar regressão, né? Porque eu acho que é uma palavra meio bizarra pra você definir essas coisas. Mas é essa coisa se você volta algumas casinhas mesmo e tem que reavaliar tudo. E isso é normal, tá? A gente não tá falando que a gente tem um problema aqui em casa, que babou tudo. Não. Já era esperado. A gente tá... O Dante já passou por isso, né? Ele já ganhou um irmão e a personalidade do Dante é bem diferente. As necessidades dele. Não é que ele não sofreu, não sentiu quando o Gael chegou, sentiu, mas a gente sabia que pela personalidade do Gael, pelo jeitinho dele, que lida com as coisas, que ia ser mais intenso esse processo. Pois é. O Dante era muito mais novo quando o Gael chegou. Não sei até que ponto isso foi bom ou ruim, vamos descobrir. Mas tem a ver eu acho que tem prós e contras, prós e contras, verdade. Mas tem mais a ver, eu acho, com a personalidade dos dois. O Dante sempre foi muito independente, assim. Eu acho que tem muito disso. Mas é aquela coisa, a gente tem que tentar explorar e fazer esses reencontros, né? Essas apaziguações aí do interno. E uma coisa que foi bacana que aconteceu essa semana foi a nossa visita lá no Dino's Experience que tem aqui no Rio. Muito legal. Que, inclusive, se você tiver... Eu não sei até quando vai, não sei se você tá vendo, já ainda tem. Mas se você estiver no Rio e você... Cara, procura, porque vale muito a pena você levar o seu filho para esse lugar que na verdade é da Animal Planet, né? Que tá fazendo, que é do canal da TV. Então, assim, é uma parada muito maneira. Eles fizeram um galpãozão, assim, num shopping aqui do Rio. E aí, estacionamento. No estacionamento do shopping. E aí, cara, tem muita coisa. Tem lugar pra eles fazerem escavação. E aí, tipo... Tem um espetáculo mesmo com dinossauro. Nossa, foi maravilhoso. E assim, foi uma quebra de rotina. O evento foi mais tarde que a gente foi. Acho que tem vários horários, mas a gente foi convidado pro evento mais tarde. Pois é. E foi uma quebra de rotina, mas foi tão gostoso. Assim, nossa, foi muito. É aquela coisa, os nossos filhos dormem cedo, acordam muito cedo também, mas a gente não faz isso de uma rotina rígida militar. A gente sabe que, né, tipo... Eventos como esse a gente vai, porque vale a pena. Vale a pena. E ainda mais o Gael, que na escola ele tá com um projeto de dinossauros, então ele tá com muito interesse em conhecer os dinossauros, ver ossadas e ver os nomes e tudo mais. Então ele se amarra muito nisso. E o Dante, obviamente, se amarra junto, né? A gente tem feito várias coisinhas em casa com dinossauro. Tem congelado dinossauro. É verdade. Se você quiser, assim, a gente tem feito essa coisa de congelar dinossauro, depois eles derretem, quebram e tal. E a gente tá com uma ideia de fazer também um negocinho para eles escavarem com areia e gesso. Então, se você tiver afim de que a gente grave essas atividades com eles, deixa nos comentários, que a gente pode tentar gravar esse lance deles congelando, gravar esse lance deles escavando. Se você quiser, deixa aqui, tá bom? E eu acho que essas coisas são coisas que aproveitam também e reconectam a gente, né? Sim, tenho buscado essas pontes. Refazer essas pontes, essas pontes, né? Porque não tem como, assim, são coisas da vida, coisas que acontecem, ninguém tem que se culpar, imagina, nunca que eu vou me culpar por ter ficado doente, isso acontece. Pois é. Mas não justifica, o que aconteceu foi que eu saí falando pro meu filho que eu já voltava e voltei uma semana depois. Então, sabe, pra cabecinha dele, a gente que é adulto, a gente entende. Do ponto de vista dele, né? Foi sofrido pra mim. Imagino pra ele, né? Sim, pros dois, né? Porque os dois estão grudadinhos. O Dante sentiu bastante também. Mas o Dante verbaliza. Ele mas verbaliza 5 anos, ele verbaliza, ele me requisita de uma forma que eu consigo entender o que ele tá fazendo. Sim. Então, mamãe, eu preciso que você venha aqui agora, eu preciso de carinho, eu preciso... as demandas dele, ele coloca em frases que eu consigo... Sim, é bem mais fácil. Bem mais fácil, pois né? E tem outra coisa também, já que a gente tá falando de uma coisa bacana, nesse Dino's Experience, a gente tem que falar outra coisa legal que aconteceu essa semana, que foi o esgotamento do meu livro. Cara, olha isso! A editora mandou uma mensagem pra mim durante a semana dizendo que a primeira edição do livro que esgotou. Ou seja, não tem mais na editora isso. Acabou. Você tá entendendo? Acabou. A gente tem as últimas cópias aqui com a gente. A gente tem algumas assim, umas 50 no máximo aqui em casa. E eu avisei no Twitter não, eu avisei no Instagram, e a galera tá comprando loucamente para garantir a cópia. Então, assim, não sei nem se
quando sair esse vídeo ainda vai ter. Então, se quiser, vai lá olhar. E o que tem ainda tá, tipo, espalhado em algumas livrarias. Você consegue achar... a gente procurou, né? Sempre quando a gente tá em algum shopping, ou a gente dá uma olhadinha, a gente não tem achado. Tenta achar. Não tem, tá esgotado. A gente acha, põe ali na frente, dá aquela posicionada no livro. Bota ali na mesa de mais vendido, sem ninguém tá vendo. Mas é realmente... A gente não devia falar isso publicamente. Vocês não ouviram o que a gente falou, tá bom? Tô felicíssimo, nunca achei que fosse vender tudo em tão pouco tempo assim. Tipo, tem o quê? Uns 2 meses do lançamento. Então, tô muito feliz. A editora vai rodar uma segunda edição e a gente avisa aqui quando sair a segunda edição. E muito obrigado. Um gato me mordeu. Tô mordendo a Anne. Aqui pedindo carinho. Maternidade de pet, né? Estão todos carentes. Todo mundo na revolta, que a mãe sumiu. Você quer reconectar todo mundo. Apertei os cintos, a mãe sumiu. Mas é isso então, gente. A gente fica por aqui, né? Até a próxima. E a próxima semana a gente tá de volta. Um beijo e tchau, tchau.